Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós vamos fazer um debate aqui a respeito do combate à corrupção e ao crime no pós-Lava Jato, um evento que foi organizado pelo consultor jurídico e pelo IREE, entre outras entidades. Queria primeiro cumprimentar todos aqui rapidamente, ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, Simone Scheiber, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, e o meu amigo Valfrido Vardi, advogado e professor. A ideia aqui é a gente discutir um pouco justamente o combate à criminalidade no pós-Lava Jato. E é importante que a gente faça algumas pontuações até para que o debate possa ser pautado de uma maneira interessante e produtiva, né? A gente sabe que nos anos da Lava Jato, entre 2014 e 2019, 2020, foi forjada uma espécie de divisão entre as pessoas, uma espécie de fla-flu, né? Entre aqueles que defendiam incondicionalmente a Lava Jato e os seus métodos, podemos dizer, pouco ortodoxos, né, de apuração do crime, e aqueles que se diziam que eram a favor da corrupção, ou seja, não existia meio caminho possível, ou o sujeito defendia a Lava Jato, ou ele era a favor da corrupção e da impunidade. Então, todos aqueles que criticavam certos métodos daquela época, como, por exemplo, o ministro Gilmar, as condições coercitivas, né, a falta de fundamentação nas prisões preventivas, o uso da colaboração premiada e da palavra exclusiva do colaborador para medidas cautelares, como buscas e apreensões, como as próprias prisões, como a competência exagerada jurisdicional de Curitiba, como vazamento de dados sigilosos ou até a parcialidade dos órgãos julgadores, né? Tudo isso, quem apontava isso, quem fazia esse tipo de crítico, era taxado de pró-corrupção ou de pró-impunidade. E num ambiente, ministro Gilmar, senhor Procurador-Geral da República, que continua, né? Porque a gente percebe que esse próprio debate que foi apresentado e que foi divulgado, ele foi criticado por alguns apoiadores da Lava Jato e por setores da imprensa, como se aqueles que criticavam a Lava Jato não pudessem discutir formas de combater o crime organizado. E é muito triste, desembargadora Simone, meu amigo Valfrido, que num país que se diz democrático, plural e defensor da liberdade de expressão, o debate sobre segurança pública e sobre combate à corrupção continue sendo pretensamente um monopólio de determinados agentes, de determinadas pessoas, de determinados setores. E que qualquer proposta alternativa de discutir o combate ao crime seja tratado com sarcasmo, com ironia, uma ironia infantil, daqueles que não querem que esse debate seja feito também por outros atores, por outros setores, né, que defendem propostas que não necessariamente são aquelas propostas que eram defendidas. Mas, como dizia Sêneca, ministro Gilmar, a estupidez às vezes sofre do seu próprio fastio, né? E as pessoas passaram a buscar formas alternativas de combater o crime organizado, que não sejam aquelas efetivamente adotadas naquela época. Então, a ideia aqui desse debate é expor que existem propostas adequadas, também racionais, também dentro da legalidade, para que a gente possa superar aquele maniqueísmo infantil entre pró-Lava Jato e aqueles que seriam pró-impunidade, que a gente possa discutir meios de enfrentar a corrupção dentro da lei, dentro das margens da legalidade. E, evidentemente, para isso a gente não precisa reinventar a roda. Existem propostas nacionais e experiências internacionais que trazem sugestões concretas, sugestões relevantes para o combate à corrupção, né? Do plano legislativo e no plano gerencial. No plano legislativo, e me permitam rapidamente aqui, não vou tomar mais do que 2 minutos, mas no plano legislativo a gente precisa sair daquelas propostas rasas de simplesmente aumentar penas, reconhecer a validade de provas ilegais, diminuir o direito de defesa, que são medidas evidentemente sem efeitos práticos, porque já foram adotadas em outros países, como por exemplo na Itália e como por exemplo nos Estados Unidos. E hoje a sociedade desses países reconhece que esse tipo de medida só aumentou o encarceramento em massa e não teve resultados produtivos do combate à criminalidade. Hoje há movimentos importantes nesses países que buscam a racionalização da legislação penal para diminuir o encarceramento e aumentar a eficácia do combate ao crime organizado. E eu acho que, nesse sentido, existem medidas que estão sendo discutidas que efetivamente podem ser adequadas. Por exemplo,
a gente mudar a nossa legislação processual penal para organizar de maneira mais adequada a competência jurisdicional, para evitar as distorções que aconteceram no passado. A gente, por exemplo, alterar a lei de lavagem de dinheiro para acrescentar no rol de entidades obrigadas outras instituições e profissionais que devem monitorar operações suspeitas, como, por exemplo, as entidades que mexem com criptoativos, ou as entidades que gerenciam cassinos, se for aprovada a lei de cassinos. É possível alterar alguns aspectos da prescrição da pretensão executiva. É possível ampliar as hipóteses de obstrução de justiça. Enfim, existem medidas legislativas que podem colaborar com o combate ao crime organizado e que não são necessariamente um mero aumento de penas ou mera restrição de defesa. Do ponto de vista gerencial, é possível estruturar o COAF para que ele possa efetivamente fazer uma análise de operações suspeitas sem recorrer às phishing expeditions, como já citado pelo ministro Gilmar Mendes, mas que ele possa focar naquelas medidas ou naqueles dados que são relevantes para o combate à lavagem de dinheiro, aprimorar a cooperação internacional, aprimorar a gestão de informações no âmbito do combate de crime organizado, porque não parece possível, senhor Augusto Aras, que nós tenhamos no nosso país inúmeras unidades federadas que não compartilham com a União dados a respeito do crime organizado. A gente não tem sequer uma estatística nacional de índice de esclarecimento de homicídios. Ou seja, é impossível que se fale em combate à corrupção, em combate ao crime organizado, se nós não tivermos uma gestão de dados compartilhados eficientes. E nós precisamos, por fim, aprimorar alguns institutos no âmbito do criminalidade empresarial. E aí o doutor Valfrido, que já escreveu sobre isso, mas se a gente não aprimorar a legislação sobre leniência, a legislação sobre combate ao crime empresarial, nós vamos continuar não só punindo os executivos, mas punindo também as empresas, com todos os problemas econômicos que isso traz. É evidente que o combate à corrupção tem que ser feito de forma dura, mas não faz sentido eu, em nome disso, fechar empresas, afetar a economia e afetar empregos. Enfim, há propostas concretas, há propostas racionais, e a ideia desse debate é que a gente possa discutir isso. Nós precisamos participar desse debate, nós precisamos dar esse passo à frente. Como diria o Rui Barbosa, a mim me parece que mais vale simpatizar com o futuro, sondá-lo e dirigi-lo, do que deixá-lo fazer-se a nossa revelia. E a ideia aqui de reunir um ministro do Supremo Tribunal Federal, um procurador-geral da República, uma desembargadora e um advogado, é que a gente possa fazer essa discussão. Nós temos legitimidade para fazer essa discussão. Nós podemos construir o combate à corrupção sem recorrer ao arbítrio, sem recorrer a métodos que não são coadunantes com a nossa Constituição e com a nossa lei. Então, eu só queria fazer essa introdução para pautar um pouco a ideia dessa discussão. A ideia é que nós façamos o ministro Gilmar Mendes comece, depois o doutor Valfrido, depois o procurador Augusto Aras e depois a desembargadora Simone e eu, então, encerro e faço uma conclusão. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos e de todas aqui, doutora Simone, e já passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes para que ele faça as considerações que julgar necessárias. Muito obrigado a todos e a todas.